começar. Vamos ver. Agora sim, pessoal. Sejam todos bem. Então, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, meus alunos, ao canal Matemática e Física Nível Easy. Beleza. Essa é uma aula sobre aquela revisão lá do começo da parte de termologia, que é a parte da física que estuda os fenômenos relacionados com o calor e a temperatura. Termocalorologia, estudo do calor, da temperatura, enfim. E aqui temos aí o conceito de calor e temperatura, né? O que é temperatura? É uma grandeza física que mede energia cinética de cada grau, energia cinética média, né? De cada grau de liberdade de uma das partículas de um sistema em equilíbrio térmico. Isso é análogo, é a mesma coisa que dizer que a temperatura mede a energia cinética média por grau de liberdade de cada partícula, sendo consideradas aí todas as partículas do sistema em equilíbrio em certo instante. A rigor, temperatura se define só para sistemas em equilíbrio térmico. Sistemas em equilíbrio térmico são sistemas cuja temperatura dos corpos são todas iguais, né? E o que é calor? Calor é a energia térmica que flui de um corpo de maior temperatura para um de menor temperatura. Então, o que eu posso resumir para vocês? Que temperatura, se a temperatura média é a energia cinética média de cada grau de liberdade das partículas, então eu posso dizer que a temperatura mede o grau de agitação, de movimentação das partículas de um sistema, ou de um corpo, ou de uma matéria, certo? E o calor é uma energia térmica em trânsito, uma energia que está em trânsito e que existe devido a uma diferença de temperatura entre dois corpos. Se a temperatura dos dois corpos forem iguais, se as temperaturas forem iguais, não existe calor porque não precisa fluir nenhuma energia, não há nenhum trânsito de energia. As partículas constituintes dos corpos estão em contínuo movimento. Entende-se temperatura como sendo uma grandeza que mede a maior ou menor intensidade dessa agitação térmica. A quantidade que informa quão quente ou frio e o objeto em relação a algum padrão é chamada de temperatura. Quanto mais agitadas as partículas estão, mais quente o corpo é. Olha só como que funciona aqui no corpo de menor temperatura, beleza? Eu sempre quis apresentar esse slide para vocês, né? E aqui o que acontece quando essas partículas estão muito agitadas e são um corpo mais quente, de maior temperatura. Isso acontece analisando um sistema dessa forma aqui, por exemplo. A gente associa muito o conceito de temperatura com um grau de quente ou de frio, o corpo tocamos. Isso aí a gente viu que isso se chama sensação térmica, certo? Nossa pele é sensível à taxa de transferência de energia e não à temperatura de corpo. Se os corpos estiverem a temperaturas diferentes, a energia pode ser trocada. E essa energia se chama calor, né? Opa! E aqui, pessoal, o que é equilíbrio térmico que eu queria falar para vocês? Os corpos em contato térmico deixam de trocar energia. Quando há equilíbrio térmico, quer dizer que a temperatura dos corpos é igual. Quando a temperatura é igual, não existe mais troca de energia, portanto não existe calor. Como está aqui, olha esse esqueminha aqui. O calor sempre vai sair de um corpo mais quente para um corpo mais frio. Existe aqui um fluxo, né? Isso aqui é a temperatura de A, temperatura de B. Temperatura de A é maior que a temperatura de B, que é mais quente. E o sentido é sempre do corpo mais quente para o corpo mais frio. Tínhamos, pessoal, vocês viram duas leis da termodinâmica, né? Ao longo do ano. Mas existe a lei zero da termodinâmica. É uma lei que foi elaborada depois das duas leis da termodinâmica, né? Se dois corpos estão em equilíbrio térmico com o terceiro, vocês viram isso na sala de aula, inclusive, eles estão em equilíbrio térmico entre si. Quer dizer que se a temperatura de A é maior, se a temperatura de A é igual à temperatura de C e a temperatura de B também é igual à temperatura de C,
então a temperatura de A é igual à temperatura de B. Consequentemente, os três corpos estão em equilíbrio térmico porque as temperaturas são iguais. Vamos para a termometria. Termo, temperatura, calor, metria, medida. É a parte que mede temperatura, beleza? A partir da termologia que se estudam processos de medição da temperatura de um corpo. Isso aqui, pessoal, você sabe que é um termômetro. Beleza. É um dispositivo calibrado para medir a temperatura do corpo. Então, como medir? Algumas das propriedades físicas que mudam conforme a temperatura são utilizadas em termômetros. Então, o que a gente identifica aqui? Com a mudança da temperatura. Conforme a temperatura muda, o que muda também? Volume do líquido lá dentro, comprimento do sólido, pressão do gás com volume constante, volume de um gás a pressão constante, resistência elétrica de um condutor ou a cor de um corpo quente. Tudo isso muda conforme a temperatura varia. E por fim, termômetro é instrumento destinado a medir a temperatura dos corpos. A medida é feita de forma indireta, certo? E a gente mede com grandezas de substâncias termométricas. Esses termômetros podem ser de mercúrio, que já caiu em desuso, já tem um tempo, como eu tenho explicado para vocês na sala de aula. A álcool, clínico, Sixibelane, de resistência elétrica e metálico, pressão de gás, laser e infravermelho. Esses são alguns tipos de termômetros que existem hoje, que são utilizados, que eram utilizados ou que ainda são utilizados hoje. Agora vamos falar das escalas termométricas. Aqui nós temos ponto de fusão do gelo, né? O que é o ponto de fusão do gelo? Que a gente chama de PF. Temperatura na qual ocorre a fusão do gelo em água, a transformação do gelo em água, a passagem do estado sólido para o líquido. Isso ao nível do mar. Sempre no nível do mar, considerando o zero, né? O zero de altitude. Ponto de vaporização da água. Temperatura a qual ocorre a ebulição da água. Ao nível do mar também. E a vaporização ou ebulição é a transformação de água em vapor, transformação do estado líquido para o estado gasoso. Esse a gente chama de PV. Os procedimentos para se graduar são os seguintes. A gente usa termômetro mergulhado em gelo e a gente espera o equilíbrio térmico. E daí a gente marca a altura da coluna de mercúrio. Depois a gente põe lá o termômetro na água, já no estado de ebulição, e a gente vai perceber que o mercúrio vai se dilatar, vai aumentar, até atingir uma nova altura. E aí a gente espera novamente equilíbrio térmico e a gente marca a nova altura dessa coluna. Entre esses dois pontos, o ponto de gelo e o ponto de ebulição, quer dizer, o PF e o PV, a gente divide em partes iguais e assim a gente obtém uma escala termométrica. Assim, nós temos a escala termométrica principal mais utilizada no mundo, a escala Celsius. Por que Celsius? Porque foi elaborada pelo cientista sueco Anders Celsius. Esse é o retrato dele. Foi construído em 1742, né? Já fazem quase 300 anos, pelo físico e astrônomo sueco Anders Celsius, que adotou 0 para o PF do gelo e para o PV adotou 100. Ponto de fusão 0, ponto de ebulição iguais, cada uma delas chamada de graus Celsius. Cada uma delas igual a 1, claro. Cada parte é 1 grau Celsius. Esse símbolo aqui, você já conhece, né? Grau Celsius. Beleza? E essa escala, pessoal, também é conhecida como centesimal. Por quê? Porque é uma escala que foi dividida em 100. Um intervalo dividido em 100 partes. Centesimal, 100. Agora vamos voltar um pouquinho antes. A escala Fahrenheit. Por quê? Porque foi construída por Daniel Gabriel Fahrenheit.
ele criou em 1724 o primeiro termômetro confiável feito de mercúrio, utilizando como substância termométrica. Ele usava o mercúrio já para medir a temperatura. A escala em si foi construída em 1727 pelo mesmo cara. Ele adotou o zero para a mistura, né, de água, gelo picado e sal, e o valor 100 para a temperatura do corpo humano. Já não é mais ponto de fusão e ponto de vapor, né? O PF e o PV. Agora, ele dividiu esse intervalo entre pontos fixos em 100 partes iguais, igual ao Celsius. Só que aí cada parte recebeu o nome de grau Fahrenheit, esse símbolozinho aqui. Agora o que acontece? Se a gente comparar os pontos fixos escolhidos por Fahrenheit e Celsius, a gente vai ter, sob pressão de uma atmosfera, condição normal de pressão, o valor 32 graus Fahrenheit para o ponto de fusão. E para o ponto de vapor, pelo mesmo valor de pressão, ele pegou 212 graus Fahrenheit aqui. Ele pegou 212 para vapor e 32 para fusão. E o intervalo foi dividido também, e foi dividido em 180 partes iguais. Afinal de contas, 212 menos 32, 180. Ao contrário do Celsius, que dividiu a escala dele no intervalo que obteve em 100 partes iguais. Fahrenheit dividiu em 180. Essa escala foi utilizada muito por países que foram colonizados por britânicos, aqueles países, como que eu posso dizer, anglofônicos, né? Anglo de inglês, fônico de falar, países que falam inglês, né? Foram colônias dos britânicos, porém, hoje o uso só se restringe a poucos países de língua inglesa, né? Os Estados Unidos e Belize. Eu até havia explicado para vocês, né? Por que os Estados Unidos ainda utilizam? Por conta de teimosia, um pouco de teimosia de política. E lá em 99 tiveram um prejuízo multibilionário, né? Com erros de cálculos de medida, e eles perderam ali um satélite, se não me engano, na atmosfera lá fora, né? Na atmosfera, não lembro direito a história, né? Eu até contei essa história, mas basicamente eles perderam muito dinheiro por conta de um erro que cometeram, onde uma parte do sistema utilizava o sistema de medida imperial, que eles utilizavam ainda, e o outro utilizava, como eu posso dizer, o sistema internacional de unidades. Isso é muito interessante. Aconteceu lá em 99. Qual a proporção de água para sal usada por Fahrenheit na sua experiência? Primeira coisa, Fahrenheit é um polonês, né? E muito rico, viveu de 1686 a 1733, viveu por 50 anos. Ele se inspirou no grande físico dinamarquês Olaus Rømer para escolher a escala dele. Foi a primeira pessoa, esse Rømer, a medir a velocidade da luz. Ele construía termômetros. Fahrenheit vivia em Copenhague, né, na mesma Dinamarca, e sempre visitava ele para fazer termômetros. E com isso ele viu o Rømer usando temperaturas, usando de temperaturas a solução e equilíbrio de água e gelo, e a temperatura do corpo humano. Foi exatamente isso que o Fahrenheit fez para a sua escala. Lá em 1724, quando muitos cientistas criavam seus próprios termômetros, as vantagens da utilização do Fahrenheit eram muito mais perceptíveis, muito mais claras, seja para o uso da ciência quanto para o uso no dia a dia. Hoje, as vantagens, tanto no uso da ciência quanto no dia a dia, são muito pouco úteis, né? A escala Fahrenheit perdeu o seu valor conforme o tempo, conforme a ciência foi avançando. Em países frios, as temperaturas quase sempre têm valores positivos na Fahrenheit, que não é o caso na Celsius. O zero Fahrenheit, por exemplo, pessoal, é menos 17,78 graus Celsius, fazendo toda a conversão lá. Porém, são poucas as situações. A gente dificilmente vai ver uma temperatura negativa na escala Fahrenheit.
Só no Alasca mesmo que a gente pode ver temperatura negativa em Fahrenheit, né? Alasca que pertence aos Estados Unidos, né? Mas de resto, muito difícil isso acontecer. Agora, por existir uma maior quantidade de números no mesmo intervalo, a gente compara Fahrenheit Celsius e Fahrenheit tem 1,8 vezes mais números do que na Celsius, a gente vê que todos os arredondamentos para valores inteiros são muito mais próximos do valor real. Só que aí teve uma sugestão dos críticos. Mesmo que a diferença de 1 grau na escala Celsius até a temperatura, quer dizer, até a diferença de 1 grau na escala Celsius é muito pequena para ser atribuída uma vantagem, para ser atribuída uma vantagem a essa característica, né? Por exemplo, 1,8 vezes, não é tanto assim, né? Seria tanto se fosse o dobro. Aí, só que na época da criação do sistema, essa é uma vantagem muito válida para medir meteorologia, por exemplo, né? Porque medições meteorológicas devem ser as mais precisas possíveis. Meteorologia é medir previsão de tempo, essas coisas, né? E isso vale principalmente para estudos físicos e registros históricos. Agora, em Celsius, deixa eu ver que versão. Em Celsius, temos aí a definição da passagem do estado de febre, né? É uma febre que exige medicamentos. Essa passagem está entre 37 e 38. Né? Você já ouviu falar de temperatura de febre? Em Fahrenheit, a gente costumava tratar pacientes com medicamentos quando a febre chega a valores de 3 dígitos. Quer dizer, 100 Fahrenheit. Isso aí é aproximadamente 37,78 graus Celsius, né? Por isso que a gente ouve muito nos países que ainda utilizam o grau Fahrenheit, as enfermeiras falando: a temperatura já atingiu 3 dígitos, vamos dar uma medicação, certo? Então, é uma referência que elas têm. Se a temperatura já chega nos 3 dígitos, quer dizer que a coisa está feia, vou ter que dar remédio. Agora, uma época pré-industrial e antes do aperfeiçoamento da saúde, é uma informação muito valiosa para quem trabalhava na área, né? Só que com o passar do tempo, novamente, com o avanço da ciência, isso perdeu o valor também. Agora vamos para a escala Kelvin, pessoal. Agora, essa escala é conhecida como escala absoluta, elaborada pelo Lord Kelvin, baseado na definição da temperatura, né, que é grau de agitação das partículas do sistema. Ele criou uma escala científica que estabelece como zero absoluto o limite mínimo para as temperaturas do universo. Então, o que é o zero absoluto, basicamente, considerando a definição de temperatura? Seria o momento em que seria a temperatura na qual as partículas ficam totalmente paradas, ficar limpo historicamente. Isso significa menos 273,15 graus Celsius. E esse, pessoal, é o termômetro de gás que o Kelvin utilizou para fazer o estudo. O comportamento observado nesse dispositivo é a variação da pressão conforme a temperatura de um volume fixo de gás. Então, nós temos uma transformação isovolumétrica, uma transformação de volume constante. E aqui temos a variação da pressão em função da temperatura. Esse termômetro foi calibrado com os pontos de fusão de gelo e de ebulição da água, né? O reservatório de mercúrio, esse aqui é... Cadê o reservatório? Onde está aqui? Aqui, o reservatório de mercúrio é esse daqui, ó, depósito de mercúrio. É levantado ou abaixado até que o volume do gás confinado esteja em algum valor, indicado pelo ponto zero da régua. Essa régua aqui que está no meio, que vocês estão vendo, né? É esse aqui de 0 a 15. A altura H, essa daqui, é a diferença entre os níveis do reservatório da coluna A, essa, indica pressão no frasco, de acordo com essa equação aqui. Pressão igual a pressão inicial
mais Rho vezes G vezes H. Não vou entrar em muitos detalhes, porque não é disso que a gente está falando. Agora, se a gente quiser medir a temperatura de uma substância, a gente põe um frasco de gás em contato térmico com a substância, né? Põe em contato e ajusta a coluna de mercúrio até que o nível retorne a zero. E o que acontece? A altura da coluna vai nos dar a pressão do gás e assim a gente pode encontrar a temperatura da substância a partir da curva de calibração. Esse foi o estudo que o Kelvin fez, né? E esses experimentos nos mostram, né, que as leituras do termômetro são quase independentes do tipo de gás, né? Praticamente não importa qual gás que utiliza, para que a pressão do gás seja baixa e a temperatura bem acima do ponto no qual o gás se torna líquido. A figura aqui, essa figura mostra a curva de calibração para 3 gases. Agora, se a gente estender essas retas para temperaturas negativas, para uma pressão nula, a temperatura é de menos 273,15 graus para todas as retas. Se não tiver pressão, não tem movimentação das partículas, porque o que é a pressão? É a colisão entre as partículas do gás e o recipiente que contém ele. Isso sugere, então, que essa temperatura em particular tem uma importância universal. Por quê? Porque não depende da substância. Porque essa temperatura é a temperatura na qual as partículas estão totalmente paradas. Então, qualquer substância, qualquer coisa que tenha partículas totalmente paradas, vai estar na temperatura de menos 273,15 graus Celsius, que é 0 Kelvin. Essa temperatura deve representar o limite inferior para processos físicos, porque a pressão mais baixa possível seria P igual a zero. P igual a zero é um vácuo perfeito. Não tem partícula, não tem nada. Então, assim a gente vai definir essa temperatura aqui como o zero absoluto. E foi esse experimento que o Kelvin verificou. A pressão do gás diminuía em 1/273 do valor inicial se respirasse a um volume constante de menos 0 grau para 1 grau Celsius. Quer dizer, para cada grau Celsius que diminuísse, a pressão do gás vai diminuir 1/273 em relação ao valor inicial. Só que se a pressão do gás está relacionada com o choque das partículas, como eu havia falado, a colisão das partículas com as paredes do recipiente, se a pressão é nula, as moléculas estariam paradas, a agitação térmica seria zero e logo a temperatura também está zero. Então, isso aconteceria se a gente transformasse o gás até menos 273 graus Celsius, o zero absoluto. Logo, o Kelvin deu o zero para esse estado térmico, o zero Kelvin, e o valor de 1 Kelvin a uma extensão igual ao do grau Celsius, de maneira que o ponto de fusão do gelo correspondesse a 273 e o ponto de ebulição correspondesse a 373 Kelvin. O nome e o símbolo Kelvin foram abolidos em convenção científica internacional. E grau Kelvin, né? Antigamente se utilizava o grau Kelvin, né? Isso aqui. Só que numa convenção científica eliminou o grau do símbolo Kelvin, né? Simplesmente se tornou Kelvin. Ou seja, por exemplo, 10K. Como que se lê 10K? Não é 10 graus Kelvin, é 10 Kelvin. Beleza? Na sequência, descobriu-se que era impossível atingir o estado de agitação molecular nulo, do zero absoluto, e a gente viu que as moléculas, né, por quê? Porque as moléculas têm uma energia mínima, que a gente chama de energia do ponto zero. Essa energia do ponto zero não deixa que as moléculas fiquem totalmente paradas. Por isso que dizemos que as moléculas sempre estão em movimento. E esse zero absoluto, na prática, é inatingível. Ele não passa de uma coisa teórica. Ele é obtido por extrapolação e não deve ser interpretado como um estado em que as partículas estariam em completo repouso. Por quê? Porque elas possuem uma energia mínima, finita e tem movimento. Aqui está na tela para vocês uma coisa que vocês já conhecem, que é a conversão dos gases termométricas, certo? A temperatura em graus Celsius dividido por 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32/9. E a temperatura em graus Celsius é a temperatura em Kelvin menos 273.
ou para você transformar em Celsius para Kelvin, soma 273 aquela temperatura em Celsius. Para você transformar em Fahrenheit, só fazer o processo invertido, né? Você pega 9 sobre 5, ou 1,8, vezes a temperatura em Celsius e soma em 2. Aqui está para vocês. E também temos outras escalas em desuso, que eu não vou ficar falando aqui, porque a gente não usa, né, escalas em desuso no intercâmbio de detalhes. Temos a escala Rogu, né, que foi elaborada em 1731 pelo físico diretor francês Renan Antoine Fechot de Rogu. E os pontos fixos são o ponto de congelamento da água, que é 0, e a evolução de 80 graus. Quer dizer que vale 4/5 da escala Celsius. Temos aqui a escala Rankine, ou Rankine, William John McCall Rankine, que elaborou lá em 1800 alguma coisa, né? Ele atribuiu o valor 0 ao zero absoluto e utilizou o grau Fahrenheit como unidade de variação. Perceba aqui, pessoal. Zero absoluto, então é menos 459,4. Fahrenheit, né, no caso. Beleza. Então, pessoal, essa foi mais uma videoaula que eu queria gravar ao vivo com vocês, né? Agora, vou encerrar aqui. Vou ver se vocês têm dúvidas. Alguma coisinha, né? Se vocês gostaram. E é isso aí, galera. Falei muito, né? Deixa para vocês falarem um pouco. Sente, professor, a aula estava bem explicativa. Beleza. Então, beleza, cara. Vocês têm alguma curiosidade aí, pessoal? Alguma coisa a pontuar? Fala aí, Arthur. Hoje foi bem explicado. Isso aí. Até daquela curiosidade daquele satélite que caiu por causa das medidas, né? De Fahrenheit e Celsius. Celsius, e os Celsius, os cientistas, inclusive os cientistas utilizam os Celsius também, né? Você pode dizer que tanto Celsius como Kelvin são unidades utilizadas no sistema internacional. Usa-se o Celsius porque quase o mundo inteiro utiliza, e a ideia é facilitar, né? Mas o Kelvin já é para outra coisa, né? Que é o zero absoluto. O zero absoluto não existe, ele só na Terra, né? Ele tem que ser feito em laboratório. Exatamente. E aí dá para chegar a algo bem perto do zero absoluto, só que as partículas têm a tal da energia mínima, né? Não consegue parar. Só que aí os cientistas utilizam o Kelvin mesmo, porque a escala Kelvin vem justamente da definição de temperatura. Tanto que o zero absoluto não há nenhuma movimentação, não há energia cinética média, né? Não tem no dia a dia ele é complicado você usar o Kelvin, então, mas para modelo científico ele é muito mais preciso. Exatamente. A precisão dele é... A precisão dele é sensacional. Eu achei muito interessante também quando estava elaborando essa aula sobre essas escalas que estão em desuso, né? Temos a Fahrenheit, que é quase uma escala em desuso, né? É utilizada por um país aí, né? E os Estados Unidos, só eles que utilizam, né? Eu tinha até falado em sala de aula, comentado, né? E a escala Fahrenheit é dificilmente utilizada. Nem a Inglaterra utiliza a escala Fahrenheit. É como você pensar em metro e milhas. Os Estados Unidos utiliza milhas, não utiliza metro. Milha não é 1 milha e 200 metros. Fica complicado. Até hoje, né? 1,6 quilômetros. Aí você assiste um filme americano, o cara tá 90 por hora, fala que tá correndo. É lógico que ele tá correndo. Claro, né? 90 metros por hora. Na verdade, ele tá a 145 km por hora. 145 quilômetros.
curiosidades do nosso mundo. Que nem a direção do carro ser do lado esquerdo e do lado direito. Não tem finalidade nenhuma. É que o inglês inventou assim, o americano assim. O inglês manteve a dele do lado direito, o americano do lado esquerdo. Uma gravação ao vivo que eu adoraria, que eu queria muito fazer de coração, porque eu não gravei nenhuma videoaula sobre escalas termométricas, a parte inicial da termofísica, né? E eu gostei muito de ver vocês participando, certo? Pode não ter quantidade, mas tem qualidade, beleza? Então, forte abraço a todos. O importante é isso, é a qualidade de vocês estarem presentes. Muito obrigado, moçada. Uma salva de palmas para vocês. Até a próxima. Boa noite, até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite, Arthur. Valeu pela parceria de sempre. Tchau, Arthur. Tchau, Luar. Boa noite. Alô, Lucas.